Parte 2. Processos para ajudá-lo a alcançar o que você agora se lembra. Introdução aos 22 processos testados que irão aprimorar seu ponto de atração. Bom, agora que você chegou até aqui nesse livro, você está lembrando-se de muitas coisas que você sempre soube. Você agora se lembra que você é uma extensão da fonte de energia e que você veio para esse corpo físico, para esse tempo-espaço. Realidade vanguardista com o propósito de elevar o pensamento de contentamento, além do que foi capaz no passado. Agora você se lembra que você tem um sistema de orientação consigo, que o ajuda a saber, a cada momento, quanto você está permitindo de sua conexão com sua fonte. Agora você se lembra que quanto melhor se sente, mais se alinha com quem realmente é, e quanto pior você se sente, menos permite dessa conexão importante. Agora você se lembra que não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. E você se lembra que sua intenção dominante é sentir-se bem e que se tentar fazer o melhor de onde está, você precisa alcançar seu estado natural de alegria. Agora você se lembra de que é livre, de fato, tão livre que pode escolher a servidão, e tudo o que vem para você é uma resposta aos pensamentos que você tem. Agora você se lembra que esteja você pensando sobre seu passado, presente ou futuro, você está emitindo uma vibração que se harmoniza com seu ponto de atratividade. Agora você se lembra que a lei da atração é sempre justa e que não há injustiça, pois tudo o que está vindo para você é a resposta às vibrações que você emite devido aos pensamentos que você está pensando. E, mais importante, você agora se lembra que o bem-estar é a base de seu mundo e que, a menos que você esteja fazendo algo que não permita o bem-estar é sua realidade. Você pode não permiti-lo ou resistir a ele, mas apenas o fluxo do bem-estar, da abundância, da certeza e todas as coisas boas que você deseja, flui. E agora você se lembra que não há um interruptor escuro, não há uma fonte do mal ou uma fonte de doença ou de necessidade. Você pode permitir ou resistir ao bem-estar, mas você é responsável por tudo o que acontece a você. Há algo que eu queira melhorar? Se sua vida atual agrada a você em termos gerais, então não há razão para continuar. Leitura daqui para adiante. No entanto, se há algo a respeito de sua vida que você gostaria de melhorar, algo faltando que você gostaria de incluir ou algo indesejável que você gostaria de liberar, os processos seguintes serão de imenso valor. Seus pensamentos habituais, de resistência, são a única coisa que o impedem de permitir o que você deseja. E embora você não tenha desenvolvido esses padrões de resistência intencionalmente, você tem se valido deles ao longo de sua jornada física. Pouco a pouco, aqui e lá. Mas uma coisa está muito clara: se você não fizer algo para modificar essa emissão vibracional, nada mudará em sua realidade. Os processos das páginas seguintes foram projetados para ajudá-lo a, gradualmente, liberar qualquer padrão de resistência. E, assim como você não desenvolveu esses padrões de resistência todos de uma só vez, você não os liberará todos de uma só vez também, mas você os liberará. Processo a processo, jogo a jogo, usamos a palavra jogos intercambiáveis com o processo, e dia a dia você irá gradualmente, mas consistentemente, transformar-se numa pessoa que permite o fluir do seu próprio e natural bem-estar. Os que o observarem ficarão surpresos com o que começarão a ver acontecendo em sua realidade e com a alegria que você, obviamente, irradiará. E você explicará, com a confiança e certeza com as quais nasceu, encontrei uma forma de permitir que o bem-estar que é natural a mim flua. Aprendi a praticar a arte da permissão. Uma sugestão para usar esses processos. É com tremendo entusiasmo e forte expectativa que oferecemos os processos que se seguem. Quando você tiver tempo, encorajamos você a ler cada processo sem realizar as ações que são sugeridas. Quando você ler os processos, se eles demonstrarem valor imediato para você, você sentirá um forte impulso de realizá-los. Marque-os que o entusiasmam. Depois, quando você tiver tempo para realizá-los, comece com aquele que mais lhe deu entusiasmo. Ele é o melhor processo com o qual você pode começar. Na verdade, você pode escolher qualquer processo, randomicamente, realizá-lo e receber os resultados notáveis, pois cada processo desse livro o ajudará a liberar resistência e aumentar sua vibração. No entanto, o poder de seu desejo e o nível de sua resistência atual farão com que você ache um processo melhor do que outro. Conforme você lê esses processos e os exemplos sobre as aplicações, você pode reconhecer que algo semelhante está acontecendo em sua própria vida e você se beneficiará ao aplicar o mesmo processo. No entanto,
Como sua vida oferece um vasto espectro de experiências e emoções, não há regras rígidas e rápidas sobre que processo é o melhor a ser aplicado numa realidade específica. Deixe-nos tirar essas árvores do seu caminho. Alguns dos processos o ajudarão a focar seu desejo mais claramente, fortalecendo seu ponto de atração. Mas se, por qualquer razão, você estiver oferecendo muita resistência, um processo que o faria convocar mais energia poderá ser contraproducente para você. Já lhe demos o exemplo de dirigir seu veículo a 100 milhas por hora e bater numa árvore, que é um problema maior do que se você estivesse dirigindo a 5 milhas por hora. Agora, em nossa analogia, a velocidade de seu veículo se assemelha à energia criativa convocada em causa de seu desejo e a árvore se assemelha a seus pensamentos contraditórios ou de resistência. Normalmente as pessoas concluem que a única opção sensata é reduzir a velocidade do veículo, mas somos professores que encorajam remover as árvores do caminho. Os processos que apresentamos nesse livro são projetados para ajudá-lo a remover a resistência de seu caminho, pois não há nada mais delicioso do se mover na velocidade da vida a que você está acostumado, sem árvores atrapalhando. Deixe suas emoções serem o seu guia. Você está, sem exceção, experimentando respostas emocionais à sua realidade de vida. E essas emoções são sua chave para conhecer os processos que serão mais adequados para seu uso. No geral, quanto melhor você se sentir, mais os últimos processos beneficiarão você, e quanto pior você se sentir, mais os primeiros processos lhe trarão benefícios. A coisa mais importante a conhecer antes de aplicar qualquer um desses processos é saber como você está se sentindo exatamente agora e como você gostaria de se sentir. No começo de cada processo, indicamos uma escala emocional sugerida para cada um. Qualquer um dos processos que se harmonize com a escala emocional na qual você acredita estar situado será aquele com o qual começar. Vamos começar melhorando a maneira como nos sentimos. Alguns dos processos são orientados para as experiências de vida, como melhorar seu bem-estar financeiro ou físico, mas a maioria desses processos podem ser aplicados com sucesso a qualquer situação. Prometemos a você que sua vida melhorará com a aplicação desses processos, pois não há como aplicar esses processos sem obter melhoras da maneira como você se sente. E você não pode melhorar a maneira como se sente sem liberar as resistências. Consequentemente, melhorar seu ponto de atração. A lei da atração traz circunstâncias, acontecimentos, relacionamentos, experiências, sensações e evidências poderosas de seu interruptor, um botão vibracional. É a lei. Alguns desses processos se tornarão seus favoritos, outros você quererá utilizar todos os dias, alguns outros você nunca usará, outros você usará uma vez e nunca mais achará necessário usar novamente, e alguns você ressuscitará quando circunstâncias especiais surgirem. É nosso desejo que você comece a usar esses processos confortavelmente, pois é de nosso conhecimento que eles irão mudar sua realidade de vida positivamente. De nossa perspectiva, eles foram fortemente projetados para ajudá-lo a se realinhar com a energia que você realmente é. E, nesse processo, você retornará ao seu contentamento natural. E sim, haverá a soma do benefício de ajudá-lo a alcançar as coisas que você sempre desejou. Você vestiu um rosto feliz? Suas emoções são essenciais para o controle consciente de suas próprias experiências. E, é claro, elas são essenciais para manter uma realidade feliz. Do mesmo modo que você não arriscaria seus dedos colocando-os no fogo, ou colocaria um selo de felicidade no painel de seu veículo para cobrir seu indicador de combustível. Porque você não gosta de ver que está sem combustível, você não iria querer mascarar seus sentimentos, fingindo que está se sentindo de um jeito diferente do que está, pois fingir não ajuda a mudar seu ponto vibracional de atração. A única maneira é você realmente mudar a emissão da vibração, e quando você muda essa emissão, a maneira como você se sente muda também. Foque a energia para mudar sua emissão vibracional. Quando você se lembra de um incidente do passado, você está focando energia. Quando você imagina algo que pode acontecer no seu futuro, você está focando energia. E, é claro, quando você está observando algo em seu presente, você está focando energia. Não faz diferença se você está focalizando o passado, o presente ou o futuro. Você está focando energia, e sua atenção, ou foco, faz com que você emita uma vibração que é seu ponto de atração.
Quando você passa tempo ponderando, lembrando ou imaginando algo, uma vibração é ativada em você. Se você retorna àquele pensamento, novamente você ativa a vibração. Quanto mais você visita o pensamento, mais familiares as vibrações se tornam e mais fácil é ativá-la, até que elas se tornam seu padrão vibracional. E como o pensamento desempenha um papel importante em seu padrão vibracional, as coisas que se harmonizam começam a se mostrar em sua realidade de vida. Assim, há dois modos seguros de entender o que sua vibração está emitindo. 1. Perceba o que está acontecendo em sua realidade, pois o que está sendo focalizado e o que está sendo manifesto sempre estão se harmonizando vibracionalmente. São harmonias vibracionais. E 2. Perceba como você está se sentindo, pois suas emoções lhe dão um feedback constante sobre sua emissão vibracional e sobre seu ponto de atração. Você precisa ter consciência de que é um criador deliberado. Achamos maravilhoso quando você começa a fazer correlação entre o que você está pensando e sentindo e o que está manifestando. Pois nessa consciência desperta, você é capaz de deliberadamente modificar seus pensamentos de forma a atrair coisas que são mais prazerosas. Mas o aspecto mais satisfatório da criação deliberada acontece do estado de ser sensível à maneira como os pensamentos fazem você sentir-se, pois então é possível mudar um pensamento-sentimento ruim para um outro que traga um sentimento melhor e, assim, melhorar seu ponto de atração antes que algo indesejado se manifeste. É muito mais fácil, antes que uma manifestação física indesejada apareça, mudar deliberadamente a direção de seu pensamento para algo que faça você sentir-se melhor. Você começará a entender que a criação deliberada é sobre guiar deliberadamente seus pensamentos para direções mais felizes. Você sentirá a satisfação de escolher deliberadamente um bom sentimento-pensamento e se alegrará observando a manifestação a partir do bom sentimento que se seguirá. Há mais satisfação em achar-se reconhecendo o pensamento-sentimento desagradável que precisa ser banido, pois agora sua consciência do poder da lei da atração lhe trará o sentimento do controle, sem fazer a correlação entre seus pensamentos e sentimentos e as manifestações que decorrem deles. Você não tem a consciência do controle do que acontece em sua realidade. Sempre aparece outra circunstância incontrolável quando tentamos controlar os outros. A maioria das pessoas emite a vibração de seus pensamentos em resposta a algo que estão observando. Quando elas observam algo maravilhoso, elas se sentem maravilhosas. Quando observam algo ruim, sentem-se ruins, mas elas acreditam que não têm controle sobre como se sentem porque acham que não podem controlar as circunstâncias que estão observando. Muitas pessoas gastam a maior parte de suas vidas tentando controlar as circunstâncias, porque acreditam que, controlando-as, se sentirão melhor. Mas não importa o quanto consigam controlar as ações dos outros, nunca será o bastante, pois há sempre uma outra circunstância incontrolável. Você não tem poder criativo na vida dos outros, pois eles estão emitindo suas próprias vibrações, que se harmonizam com seus próprios pontos de atração. Assim como você emite suas próprias vibrações, que se harmonizam com seu próprio ponto de atração. Criação deliberada está relacionada à escolha do melhor pensamento-sentimento. Muitos dizem: assim que isso mudar, eu me sentirei melhor. Quando eu tiver mais dinheiro, ou me mudar para uma casa melhor, ou encontrar um emprego melhor, ou um parceiro melhor, então me sentirei melhor. Não discordamos que é melhor observar algo prazeroso do que algo que não é, mas isto está muito longe da verdade. Criação deliberada não é sobre mudar a condição, só então, sentir-se melhor em resposta. A condição modificada. Criação deliberada é sobre escolher um pensamento que traga bom sentimento quando você assim o escolher, que é o que provoca a mudança da condição. Poa. Exemplo: amor incondicional é sobre querer muito estar conectado com sua fonte de amor. Que, deliberadamente, você escolhe pensamentos que permitam sua conexão, não importa que manifestações possam estar acontecendo ao seu redor. E quando você é capaz de controlar seu ponto de atração através da escolha deliberada de melhores pensamentos, sentimentos, as condições que cercam você acabam mudando. A lei da atração garante que elas precisam mudar. Você só pode atrair pensamentos dentro de sua escala vibracional. Alguns dizem: toda essa coisa sobre criação deliberada soa bem simples, mas por que tenho tanta dificuldade em levar adiante? Por que é tão difícil controlar meus pensamentos? Parece que meus pensamentos estão em ebulição. Parece que meus pensamentos pensam por si só. Bom, lembre-se que a lei da atração é uma lei poderosa e não é possível encontrar um pensamento e mantê-lo se seu ponto vibracional for muito diferente desse pensamento.
Você só tem acesso a pensamentos cujas vibrações estão harmonizadas com sua corrente vibracional. Você já teve a experiência de gostar de uma música e mais tarde, escutar a mesma música e, dessa vez, não apreciá-la. Na primeira vez em que a escutou, você estava sorrindo, talvez até dançando com a música, mas quando escutou novamente você achou irritante e chata. O que acontece é que você percebeu seu alinhamento vibracional com a Música. Em outras palavras, no momento de seu alinhamento com quem você realmente é, a música se mistura com seus bons sentimentos. Mas quando você não está em alinhamento com quem realmente é, a música apenas aponta a você a diferença entre a vibração do bem, estar, que é quem você realmente é, e sua vibração de resistência nesse momento. Há situações em que os amigos podem lhe incitar pilheriando com você de forma a trazer-lhe para um melhor pensamento-sentimento, mas em outras situações a pilhéria apenas faz com que você se sinta pior. Qualquer avanço que eles façam em ajudá-lo é louvável, pois é melhor que você consiga alinhar-se pelo menos um pouco do que nada. Propósito desses processos é liberar sua resistência. Você perceberá, nas páginas seguintes, que os processos apresentados o ajudarão a, gradualmente, melhorar seu ponto de atração vibracional. O estado de vibração corrente varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. E você saberá, apenas pela forma, como se sente quando pratica os processos. Qual é o processo mais apropriado para você? Através da observação, da lembrança, da ponderação e da discussão, você tem praticado pensamentos que agora dominam seu ponto de atração. E cada pensamento considerado ou focalizado faz com que você sinta uma resposta emocional. Assim, com o tempo, você 101. começou a sentir-se de determinadas maneiras a respeito de certas coisas. Chamamos a Isso de padrão emocional. Os próximos processos são numerados de 1 a 22. Quanto mais alinhado vibracionalmente você estiver agora com sua própria fonte de bem-estar, mais eficazes serão as últimas técnicas em ajudá-lo a alinhar-se completamente. Quanto mais distante você estiver do alinhamento vibracional com sua fonte, mais eficazes serão os processos iniciais em trazê-lo de volta ao alinhamento. Você pode ser uma dessas pessoas que normalmente vivem próximas ao alinhamento com sua própria fonte de bem-estar, de forma que raramente terá que usar um desses processos além do processo número 12. Mas pode acontecer alguma circunstância especial que faça com que sua vibração vá abaixo, além da conexão habitual. Nesse caso, um dos processos iniciais pode ajudá-lo, mas isso seria uma exceção para você, criando mudanças deliberadas em seu padrão emocional atual. Por outro lado, você pode ser daqueles que não se lembram da última vez em que se sentiu bem a respeito de algo. Através das circunstâncias observadas em sua vida, você pode ter desenvolvido um padrão que o sustém consistentemente fora da escala de sua conexão com seu bem-estar. Assim você pode ter dificuldade em sentir alívio com os 5 ou 6 primeiros processos. E você pode encontrar apenas um pouco de alívio se começar com os últimos processos que oferecemos aqui. Mas a coisa mais importante que queremos que você perceba é que não importa quão bom ou rápido você se sinta, o importante é que você, conscientemente, encontre algum alívio, mesmo mínimo. E queremos que você entenda que seu alívio é a resposta a algum esforço deliberado realizado, pois quando você é capaz de encontrar alívio, significa que você está recuperando o controle criativo de sua própria realidade e que você agora está em seu próprio caminho, independente de para onde deseja ir. Lembre-se, o propósito de cada processo é levantar sua frequência vibratória. Outra maneira de dizer isso é: o propósito do processo é liberar sua resistência, ou o propósito desse processo é tirar alívio da resistência, ou o propósito do processo é aprimorar o sentimento, ou o propósito desse processo é melhorar o padrão emocional. Se, após alguns minutos de um processo, você não se sentir bem, ou melhor, do que quando começou, simplesmente interrompa e escolha outro de número maior. Ilumine-se agora e se divirta com tudo isso. Usamos as palavras processo, técnica ou jogo intercambiável porque, enquanto esses processos poderosos o ajudam no alcance de qualquer coisa que você deseja, divertir-se com eles fará com que você minimize suas resistências mais do que se os encarar como uma ferramenta para consertar algo que está quebrado. A chave para o sucesso que você 102. encontrará nesses processos melhora sua habilidade de liberar resistência e quanto mais brincalhão você for, menos resistência você manterá. O uso deliberado desses processos o ajudará a mover seu padrão emocional e a mudar seu ponto de atração.
Você começará a observar uma melhora imediata, mesmo no primeiro dia da aplicação desses jogos. E, com a prática, você melhorará seu centro de atração em cada área de sua vida. Você é, nesse momento, o criador de sua realidade. Você é o criador de sua própria experiência, quer saiba ou não. Sua experiência de vida está liberando a resposta precisas vibrações que se irradiam como resultado de seus pensamentos, quer você saiba disso ou não. Os processos que oferecemos aqui o ajudarão a transformar-se de um que talvez esteja criando sua própria realidade de forma inconsciente ou através de padrões, para um que deliberadamente crie sua própria realidade. O uso desses processos lhe dará controle preciso de cada aspecto de sua própria experiência de vida. É com muito amor e entusiasmo que oferecemos esses processos modificadores de vida a você. Há grande amor aqui, para você. Processo número 01. Avalanche de Apreciação. Quando usar esse processo? Item quando você quiser explorar um estado de bom humor para o melhor. Item quando você quiser melhorar sua relação com alguém ou algo. Item quando você quiser manter ou melhorar deliberadamente o estado de bom humor que já tem. Item quando você quiser deliberadamente focar sobre algo que seja benéfico para seu estado de humor. Item quando você estiver dirigindo, andando ou parado numa fila e quer fazer algo produtivamente criativo. Item quando há algo em sua linha de visão com poder potencial para fazer com que você comece a sentir-se emocionalmente negativo e você quer manter o controle de sua própria vibração. Item quando seus próprios pensamentos ou as palavras de alguém com quem você está começa a se inclinar para uma direção negativa e você quer controlar a direção do que está em pauta. Item quando você se conscientiza de que está experimentando uma emoção negativa e quer mudar a forma como se sente. Escala emocional atual. Esse processo avalanche de apreciação será um dos mais valiosos para você quando seu padrão emocional estiver oscilando entre 1. Alegria, conhecimento, poder, a liberdade, amor, apreciação e 5. Otimismo. Se você não está certo sobre seu padrão emocional atual, volte ao capítulo 22 e olhe as 22 categorias da escala emocional. Digamos que você esteja sentindo uma expectativa positiva, já que expectativa positiva está no nível 4 e o nível 4 está entre o 1 e o 5, sugerindo que o padrão emocional atual passe para avalanche de apreciação. Esse processo é o mais indicado para uso exatamente agora. Esse jogo da avalanche de apreciação pode ser praticado em qualquer lugar e tempo, porque basta dirigir pensamentos prazerosos para sua mente. Se você puder escrever esses pensamentos no papel, incrementará o processo, mas isso não é indispensável. Comece olhando ao seu redor para seu ambiente mais próximo e, gentilmente, perceba o que há aí que possa lhe dar prazer. Tente manter sua atenção nisso, observando como é maravilhoso o que você está vendo, bonito ou útil. E conforme você focaliza, mais e mais, seus sentimentos positivos sobre isso aumentarão. Agora, perceba seus sentimentos aumentados e seja grato pela maneira como está se sentindo. Assim, uma vez que esse bom sentimento seja notavelmente mais forte do que quando você começou, olhe ao redor, para seu ambiente mais próximo e escolha outro objeto, cena, situação, que lhe dê prazer para centrar sua atenção positiva. Que seja seu objetivo escolher objetos para centrar sua atenção, que facilmente provoque um estado apreciativo, pois esse não é um processo onde você deva encontrar algo ruim para se fixar nele. Esse é um processo para a prática de altas vibrações. Quanto mais você focalizar-se em coisas que façam você se sentir bem, mais fácil será manter essas frequências vibracionais. E quanto mais você mantém essas frequências positivas, mais a lei da atração irá trazer outros pensamentos, experiências, pessoas e coisas que se harmonizem com essa vibração prática. Quando essa se torna sua intenção primária, conforme você se vive seu dia, encontrando coisas para apreciar, você começa a praticar a vibração da menor resistência e começa a fazer com que sua conexão com sua própria fonte de energia se fortaleça, pois a vibração da apreciação é a mais poderosa conexão entre seu ser físico e seu ser não físico. Esse processo o colocará numa posição onde você receba até mesmo uma clara orientação de seu ser interior. Quanto mais você pratica a apreciação, menos resistência você terá em sua frequência vibracional. E quanto menos resistência você tem, melhor sua vida se torna. Através da prática da avalanche de apreciação, você se torna acostumado ao sentimento das vibrações altas. Assim, caso você se volta ao velho padrão das conversações que provoquem resistência em sua vibração,
Você perceberá isso bem antes de a vibração negativa se tornar muito forte. Quanto mais você encontra coisas para apreciar, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais quer se sentir. A lei da atração o auxilia com um momentum poderoso desses pensamentos e sentimentos positivos até que, com pouco tempo e pouco esforço, você encontrará seu coração cantando de contentamento, alinhado com quem você realmente é. E nessa vibração de sentimentos maravilhosos, onde a resistência não existência, você estará num estado exageradamente permissivo e num estado vibracional onde as coisas que você deseja podem fluir facilmente para a sua realidade. Quanto melhor está, melhor fica. Se sua vibração está próxima o bastante a esses níveis de altitude, quando você começar o jogo e se achar fácil e rapidamente num estado de bom sentimento, então continue sua avalanche de apreciação sempre que tiver tempo e quanto mais sentir-se melhor. Se você tentar esse jogo e não se sentir bem, se você não sentir o momento surgindo, quando você focaliza algo que o traz um pensamento feliz após outro, ou seja, se o processo lhe aborrece de alguma forma, então pare e escolha um processo com um número mais alto. Mesmo que você não entenda nada sobre a lei da atração, mesmo que você não entenda nada sobre sua conexão com sua própria fonte de energia, a prática desse processo fará com que você esteja praticando a arte da permissão mesmo sem saber. E todas as coisas que você identificar como objetos de seus desejos começará a fluir para dentro de sua realidade. Quando você está no modo da apreciação, não há resistência em sua vibração. E sua resistência é a única coisa que o mantém afastado de qualquer coisa que você deseje. No processo da avalanche de apreciação, você estrutura sua frequência vibracional para ser o nível permissor do que você pediu para a sua realidade. Você tem pedido, em todos os dias de sua vida, e a fonte tem respondido, sem exceção. E agora, no modo de apreciação, você está praticando o movo do recebimento. Você agora está engajado no último passo do processo da criação, você está permitindo que aconteça. Inicialmente, pode ser uma boa ideia reservar deliberadamente de 10 a 15 minutos diários para praticar esse processo. Após alguns dias aproveitando os benefícios de alcançar deliberadamente e manter uma vibração elevada, você se pegará fazendo isso várias vezes durante o dia, alguns segundos aqui, alguns segundos lá, numa variedade de situações, simplesmente porque você se sente bem. Por exemplo, se você estiver numa fila de correio, você poderá pensar: esse prédio é muito bem construído. É ótimo como mantém limpo. Gosto da forma simpática com que o atendente trabalha. Aprecio a maneira como aquela mãe está interagindo com seu filho. Que jaqueta bonita. Meu dia está realmente indo bem. Enquanto dirige para o trabalho, você pode pensar: amo meu carro. Essa nova rodovia é maravilhosa. Mesmo que esteja chovendo, estou tendo um bom tempo. Acho meu carro bastante seguro. Sou grato por meu emprego. Você pode focalizar-se mais especificamente em algum de seus objetos de apreciação e encontrar mais razões para sentir apreciação. Por exemplo, essa construção é muito bonita. Há muito mais lugares para estacionar aqui do que no antigo prédio. Há mais balcões de atendimento aqui e a fila se move bem mais rápido do que antes. Essas grandes janelas fazem com que a sala seja mais ventilada. Essa nova rodovia é maravilhosa. Não há tantos semáforos e eu posso viajar bem mais rápido do que antes. Essas paisagens oferecem uma vista lindíssima. Quando você está no modo da apreciação das coisas, você percebe que seu dia começa a ficar cheio dessas coisas. Seus pensamentos e sentimentos de apreciação fluem de você naturalmente. E enquanto você estiver no meio desses sentimentos de apreciação, ondas de bem-estar, arrepios, essas sensações confirmam seu alinhamento com sua fonte. Abraham, fale-nos mais sobre a avalanche de apreciação. Toda vez que você aprecia algo, toda vez que você louva algo, toda vez que você se sente bem sobre algo, você está dizendo ao universo mais disso, por favor. Você não precisa declarar mais nada. E se você vive num estado de apreciação, todas as coisas boas fluem para você. Sempre nos perguntam: o amor é uma palavra melhor do que a apreciação? O amor não descreve bem a energia não física. E dizemos que o amor e a apreciação são a mesma vibração. Alguns usam a palavra gratidão ou um sentimento de gratidão, mas todas essas palavras descrevem o bem-estar.
Um desejo de apreciação é um primeiro passo, e quando você encontra mais coisas pelas quais dizer estou agradecido, isso rapidamente ganha um momentum. E quando? Você sente apreciação, você atrai algo a ser apreciado. E quando você aprecia, mais outras coisas a serem apreciadas aparecem até que, com o tempo, você começa a vivenciar uma avalanche de apreciação. Você não pode controlar como os outros se sentem. Quando você vive seu dia, é possível que se depare com pessoas infelizes, intratáveis, desapontadas, sofredoras, e quando elas dirigem suas emoções negativas para você, você pode achar difícil apreciá-las. E pode começar a sentir-se culpado por não conseguir apreciá-las a despeito do sentimento que lançam contra você. Bem, nunca sugeriríamos que você olhe para algo ou alguém e sinta-se bem em relação a isso. Ao invés, olhe para as coisas que fazem com que você se sinta bem quando encontrar pessoas assim pela frente, e a lei da atração lhe trará mais dessas coisas. Sempre que você estiver olhando para as coisas que aprecia, terá controle da vibração que está emitindo e de seu próprio ponto de atração, mas quando você estiver respondendo à maneira como as pessoas se sentem sobre você, esse controle não acontecerá. Quando você estiver mais interessado na forma como se sente do que na forma como os outros se sentem a seu respeito, você terá controle de sua realidade. Você não sabe quem tropeçou no cachorro, quem se divorciou, quem pegou o dinheiro da conta bancária do sujeito. Você não sabe como essa pessoa está vivendo. Então, não pode entender o motivo pelo qual ela reage da maneira como reage, e você não pode controlar isso. Quando você decide que nada é mais importante do que sentir-se bem, então você decidiu que vai, conscientemente, procurar pelo que apreciar hoje, o objeto de sua atenção se torna o sentimento da apreciação. Você acabou de estabelecer um circuito entre você e aquele objeto de apreciação, no qual a lei da atração vai começar a trabalhar imediatamente. E você vai começar a encontrar mais coisas pelas quais sentir apreciação exatamente a partir de agora. Você não pode se sentir na defensiva enquanto está sentindo apreciação. 107. Se você não entende que a única coisa que afeta sua realidade é o estado de sua energia fluindo, se você pensa que tem a ver com chances, sorte, coincidência, estatísticas ou leis de probabilidades, então quando olhar os jornais e ver que há um assassino à solta, atirando selvagemente de um carro para sua vizinhança, você se sentirá vulnerável porque pensa que sua felicidade ou seu bem-estar dependem do comportamento dele. Mas se seu bem-estar é dependente do comportamento dele e você não pode controlá-lo, você não sabe nem onde ele está, tampouco consegue policiais para cuidar dele, então, sua vulnerabilidade aumenta. Queremos que você sinta o valor da conexão com sua energia não física, e a apreciação é a maneira mais fácil e rápida para isso. Quando seu desejo se conecta com a energia não física, você não pode estar na defensiva e no estado de apreciação ao mesmo tempo. Quando você se concentra na apreciação, a apreciação vem direto para você. Mas você não quer que a apreciação chegue para você, você quer que o sentimento dela flua através de você. Quando você vive seu dia e se torna consciente de algo que não quer, seu desejo sobre o que não quer se instala e se torna claramente focado. E já que você tem praticado a avalanche de apreciação, você pode, facilmente, reajustar sua consciência sobre o que não quer e movê-la para o que você quer. E, assim, você se torna o criador em serviço, cumprindo o que veio fazer aqui. A vida não é sobre o amanhã, ela é sobre o agora. A vida é sobre como você está moldando sua energia agora. Processo número 02. A caixa de criação mágica. Quando usar esse processo? Item: quando você estiver disposto a uma atividade agradável que foque a energia que cria mundos orientada a direções específicas, relacionadas às suas preferências pessoais. Item: quando você quiser dar ao gerente universal mais informações detalhadas sobre as coisas que dão prazer a você. Escala emocional atual. Esse processo da caixa de criação mágica será bastante valioso para você quando sua Escala emocional estiva variando entre 1. Alegria, conhecimento, poder, a liberdade, amor, apreciação e 5. Otimismo. Se você não está certo sobre qual é a sua escala emocional, volte ao capítulo 22 e pesquise as 22 categorias da escala de orientação emocional. Se a maneira como você está se sentindo fica entre 1. Alegria e 5. Otimismo, esse processo da caixa de criação mágica será bom para uso exatamente agora. Para começar o processo da caixa de criação mágica, encontre uma caixa bonita, uma
que o agrade quando você olha para ela. Na tampa, num lugar facilmente visível, escreva as palavras: tudo o que está contido nessa caixa é. A seguir, junte revistas, catálogos, panfletos e, devagar, olhe-os e verifique tudo neles que você gostaria de incluir em sua realidade. Recorte as imagens de tudo que exemplifica qualquer um dos desejos que você tem: figuras de mobília, roupas, paisagens, prédios, lugares, veículos, características físicas, fotos de pessoas interagindo com outras. Se algo parece atraente a você, recorte e coloque dentro de sua caixa de criação. E diga, conforme coloca dentro da caixa, qualquer coisa que estiver contida nessa caixa é. Quando você estiver longe de sua caixa, continue a adquirir mais figuras e colocando-os na caixa quando retornar para sua casa. Se você testemunhar algo que gostaria de vivenciar, escreva uma descrição disso e coloque essa descrição dentro de sua caixa. Quanto mais coisas você encontra para sua caixa, mais ideias que se harmonizam com elas, o universo lhe dará. E quanto mais ideias você coloca em sua caixa, mais focado seu desejo se torna. E quanto mais seu desejo está focado, mais vivo você se sente. Pois a energia que flui através de você é o que a vida é. Se você tem pouca ou nenhuma resistência, se você não tem dúvidas de que pode alcançar essas coisas, a experiência será revigorante para você. Quanto mais você recorta, melhor você se sente e começará a ver as evidências dessas coisas se movendo mais e mais para a sua realidade. Portas começarão a se abrir para possibilitar que essas coisas se aproximem mais e mais facilmente em direção a você. O processo o ajudará a focar em seus desejos e assim, você, conscientemente, amplificará o passo 1, pedir, e agora, na ausência da resistência, as coisas começarão a acontecer rapidamente. Se você normalmente já é uma pessoa de bons sentimentos que não estabeleceu fortes hábitos de sentir-se infeliz por não ter as coisas que colocou em sua caixa, você experienciará o resultado positivo de sentir-se mais focado e mais excitado sobre a vida. E as coisas que você colocou em sua caixa de criação irão começar a se manifestar em sua experiência imediatamente. Ou seja, para alguém que não tem praticado pensamentos de resistência, esse processo será tudo o que você precisa para criar uma vida maravilhosa. Você pede, a fonte responde, você permite. Você pede e lhe é concedido. Se você estiver gostando desse processo, ele o servirá de uma forma poderosa, ajudando-o a focar as coisas que você deseja. Você está praticando a realização de uma vibração consistente que se harmoniza com o que você deseja e você está experienciando a criação deliberada. E, mais importante, a emoção do bom sentimento. Está lhe dizendo que você está no modo da recepção exatamente agora. Sua atenção a esse processo o ajuda a manter a frequência vibracional que é requerida para que você permita em sua experiência o que está pedindo. Assim, você está praticando a arte da permissão. Abraham, fale-nos mais sobre a caixa de criação mágica. Imagine que você está sentado em sua cadeira e próximo a ela uma caixa linda, com um bom tamanho. E você sabe que você é um criador e que essa caixa é sua criação. Digamos que ela é o seu mundo. E você é como um gigante sentado aqui nessa grande cadeira e tem a habilidade de ir a qualquer lugar desse universo físico e pegar qualquer coisa que você queira para colocar dentro daquela caixa. Então, você traz uma linda casa e a coloca numa cidade que satisfaz você. E você traz uma quantia de dinheiro para você e talvez, para seu parceiro. Você traz todas as coisas que gosta de fazer, as coisas bonitas que você encontra aqui e ali, pensamentos de alegria, de sensualidade, e coloca todas essas coisas em sua caixa de criação. Você pode brincar esse jogo só em sua mente, mas é muito mais divertido se você realmente pegar uma caixa e colocar nela as coisas que representam seus desejos. Você começará a perceber que quando você coloca algo em sua caixa de criação que coisas que você coloca dentro da caixa, relacionadas aos padrões de resistência, levarão mais tempo para virem para você. Quando você visualiza, você tem um controle criativo completo. Este processo pode parecer cheio de caprichos para você, mas é um processo poderoso, pois ele aumentará sua habilidade de visualização. A maioria das pessoas emite mais vibrações em resposta ao que observam, mas não há controle criativo nisso. Seu controle criativo vem apenas na emissão do pensamento deliberado, e quando você está visualizando, você tem um controle completo.
Um dia Esther estava brincando com o jogo da caixa de criação quando ela e Jerry estavam voando para casa, vindo de New York para San Antônio. E quando ela estava se arrumando para partir, mentalmente estava colocando coisas em sua caixa. Por exemplo, um lindo céu, um dia lindo e claro. Ela adora quando está saindo do aeroporto. LaGuardia e pode ver todos aqueles territórios que ela veio para conhecer e os reconhece. Um lindo lugar, muitas pontes e todas aquelas luzes e prédios majestosos. Ela pensou em atendentes de voo, passageiros felizes a seu redor e muitas coisas divertidas para a viagem. Então, pensou: espero que esse encontro das Nações Unidas não tenha as rodovias todas impedidas. E disse: isso é uma coisa muito esquisita para eu colocar em minha caixa. Eu não quero isso em minha caixa. Quando você deliberadamente põe coisas em sua caixa de criação, você tem que estar mais consciente quando está pensando nas coisas que não gostaria de vivenciar. Sua relação com sua caixa de criação o ajudará a reconhecer o poder que seus pensamentos têm. Outro exemplo. Jerry e Esther estavam procurando por um tapete oriental para a casa dele. Um dia, num aeroplano, Esther estava folheando as páginas de uma revista com toda sorte de coisas para sua caixa de criação e parou numa página onde havia um lindo tapete. Quando eles chegaram em casa, eles tinham várias caixas de correspondências para organizar e Esther parou numa caixa da qual tirou um cartão postal de uma nova companhia de tapetes em San Antônio. E no cartão postal tinha o mesmo tapete. Ela gritou: olhe quão rápido isso funciona. Aquela figura não havia estado em sua caixa 24 horas antes que uma rápida e fácil maneira de conseguir o tapete fosse entregue. Queremos que você sinta quanto esse processo é divertido e interessante. Normalmente, quando você consegue algo que estava querendo, seu sentimento de júbilo é pequeno, mas esse jogo lhe dará a oportunidade de degustar por mais tempo as coisas que você tem desejado. A vibração da manifestação, mesmo pequena, será muito doce. Uma vez que você comece esse processo, você simplesmente ficará surpreso pela efetividade e eficiência da enorme equipe de seres não físicos que respondem a seus 111. pedidos vibracionais. Quando você pede, lhe é dado, e conforme você brinca com a caixa de criação, você aprenderá a permitir